Açúcar causa câncer ou pode alimentar as células cancerígenas. Como o açúcar alimenta o câncer? Açúcar alimenta as células cancerígenas. Açúcar é o principal alimento do câncer. Câncer ama o açúcar. Uma célula cancerígena consome o doce veneno, porque frutose causa câncer. Se você já recebeu ou acessou uma dessas notícias no seu celular, deve ter ficado com uma dúvida na cabeça. Realmente, o açúcar alimenta as células do câncer? Ou mesmo, comer açúcar pode causar câncer? Nesse vídeo, a gente vai tentar desmistificar um pouco essa relação entre açúcar e câncer. Tá, mas de onde vem essa relação do açúcar com o câncer? A relação entre açúcar e câncer surge a partir de estudos que comprovam que as células tumorais utilizam mais glicose do que as células normais para obtenção de energia. No entanto, essa informação disseminou de tal forma que muitas pessoas passaram a acreditar que, ao reduzir o consumo de glicose, podia privar as células tumorais de nutrientes essenciais, levando à sua morte. Glicose? Mas o que é glicose? A glicose é a principal fonte de energia do nosso corpo. Ela é a forma mais simples do açúcar, obtida através da quebra dos carboidratos, sendo essencial para o funcionamento adequado de nossas células e órgãos, garantindo que nosso corpo execute suas funções vitais. E qual seria a diferença da célula cancerígena para as outras células do nosso corpo? A diferença é que as células tumorais, mesmo na presença de oxigênio, preferem utilizar um processo de degradação da glicose que não usa o oxigênio, chamado de glicólise. Isso faz com que as células tumorais tenham que consumir em média 10 vezes mais glicose que as células não tumorais e aumentarem 30 vezes a quebra de glicose, para assim conseguir suprir as suas necessidades energéticas quando comparadas às demais células. Mas elas se alimentam de carboidrato. Então, se eu parar de comer açúcar, elas não vão ter mais energia, certo? O açúcar é apenas uma das fontes de carboidratos presentes em nossa alimentação. Além dele, diversos outros alimentos ricos em carboidratos compõem nossa dieta, como cereais, tubérculos e frutas. Portanto, eliminar o açúcar não significa eliminar os carboidratos da sua alimentação. E não, isso não significa que cortando o carboidrato é possível matar as células tumorais de fome, já que o carboidrato não é a única opção disponível. Mesmo sem o carboidrato, as células tumorais podem utilizar aminoácidos, lipídios para obtenção de energia. Mas então o açúcar não faz mal? O açúcar em si não causa câncer, porque ele não é capaz de trazer nenhuma mutação em nosso DNA. Ele é apenas um ingrediente culinário, o que significa que ele deve ser usado de forma moderada em preparações culinárias, para torná-las mais saborosas. Além disso, a glicose desempenha um papel vital em diversas funções corporais. Por exemplo, o cérebro utiliza preferencialmente a glicose para desempenhar seu papel, e as hemácias dependem exclusivamente da glicose para o seu funcionamento adequado. Portanto, a ausência desse nutriente poderia prejudicar significativamente as suas funções. Por último, os açúcares são encontrados, inclusive, em vários alimentos saudáveis, como nas frutas e nos vegetais. Esses alimentos são naturalmente ricos em fibras, vitaminas e minerais e desempenham um papel essencial em dietas saudáveis, que auxiliam a reduzir o risco para o desenvolvimento de cânceres. Mas então qual é o atual problema dos açúcares? A questão é que, ultimamente, a indústria tem produzido muitos alimentos com açúcar adicionado. Esses alimentos, também chamados de ultraprocessados, geralmente são ricos em açúcares, sódios e gorduras, que, se consumidos em excesso, podem levar ao desenvolvimento de doenças, como obesidade e diabetes. Aí, essas sim, elas podem aumentar o risco de desenvolver cânceres no sistema digestório, como no intestino e no estômago. Por exemplo, um estudo concluiu que o diabetes tipo 2 aumenta em 10% o risco relativo de desenvolver câncer. Ou seja, a relação do consumo de açúcar e o câncer não é tão imediata. Existem uma série de outros fatores que influenciam essa relação. Então não adianta eu tirar o açúcar da minha alimentação? Não, manter uma dieta equilibrada, mesmo com um consumo moderado de açúcar, é o que realmente traz benefícios para a saúde. Não adianta tornar o açúcar do vilão, quando o problema de fato são os nossos hábitos alimentares. Se abandonarmos o açúcar, mas continuarmos a comer alimentos ultraprocessados, não garantiremos uma melhor nutrição. Mas o que eu posso fazer para reduzir os riscos de desenvolver câncer? Agora, o estilo de vida é o que conta. É importante não levar a sério informações exageradas e planejar uma dieta adequada e combinada com práticas de exercícios físicos, com base nas necessidades individuais.
Esses sim são fatores que realmente ajudam a reduzir o risco de desenvolvimento de doenças, incluindo câncer. Interromper bruscamente o consumo de açúcar sem um planejamento integral, apenas a partir de desinformações, pode ocasionar sérios problemas à saúde, que inclusive podem atrapalhar no tratamento do câncer. Qualquer alteração na dieta deve ser, portanto, feita a partir da consulta de um profissional da saúde.